Olá, tudo bem? Agora nós iremos ver o que há de novo no novo ensino médio em matemática. E este é um conteúdo que normalmente era trabalhado na segunda série do ensino médio e agora apareceu para a primeira série do ensino médio. É o conteúdo de sequência e progressões. Acompanhe aqui comigo. Rui, o que é uma sequência? Veja, uma sequência é aquela relação ordenada de termos que você tem o A1, você tem o A2, o A3, tem um termo qualquer que é chamado de AN e assim sucessivamente. Essa sequência, ela pode ser finita ou infinita. Finita quando tem uma quantidade finita de termos, e infinita quando tem uma quantidade infinita de termos. Esse termo A1, nós dizemos que é o primeiro termo da sequência. É o primeiro termo da sequência. E assim sucessivamente. O A2 é o segundo termo da nossa sequência. Em geral, o AN é chamado de enésimo termo da sequência. Esse é o enésimo termo da sequência. Rui, dá para tu dar um exemplo aí de uma sequência? Sim, por exemplo, a sequência, eu vou pegar aqui, ó, uma sequência dos números naturais, dos números naturais, dos números naturais que são pares, dos números naturais que são pares. Vou dizer assim, dos números naturais que são pares e positivos. Pares positivos, na verdade. Vou dizer assim, dos números naturais que são pares positivos. Rui, que sequência é essa dos números naturais que são pares positivos? Qual o primeiro número par positivo que a gente conhece? O primeiro número par positivo que a gente conhece é o 2. Depois, qual seria o segundo número par positivo que a gente conhece? O 4. O terceiro número par positivo, o 6. O quarto número par positivo, o 8. O quinto número par positivo seria qual? O 10, e assim sucessivamente. Existe o chamado termo geral, que a gente pode encontrar aí esse termo geral dessa sequência. Vamos chamar aqui de AN, que é o termo geral. Será que eu conseguiria dar uma olhada aqui, perceber como é que está se formando essa sequência, qual é a lei de formação dessa sequência? Olha, um número par é aquele número que é múltiplo de 2, por exemplo. Por que 10 é par? Porque seria 2 vezes 5. Por que 6 é par? Porque seria 2 vezes 3. E se você observar, isso é 2 vezes 1, aí depois 2 vezes 2, o segundo, o terceiro, 2 vezes 3, não é verdade? E assim sucessivamente. Então eu posso dizer que o enésimo termo dessa sequência seria 2 vezes n. Esse seria o enésimo termo da sequência. Esse é o termo geral, 2 vezes n. Então eu já poderia perguntar aqui, Rui, qual seria o 13º termo dessa sequência dos números pares positivos? Seria 2 vezes 13, que daria 26. Então, a sequência é essa relação ordenada, né, de valores que você tem. Também pode ser figuras, coisas desse tipo. Você tem o seguinte: o primeiro termo é o A1, o segundo termo é o A2, o terceiro termo é o A3, o quarto termo é o A4, o quinto termo é o A5 e assim sucessivamente. O enésimo termo é o termo geral. E qual é a lei de formação da sequência? A lei de formação é aquela em que você
são aquelas informações que são capazes de determinar todos os termos da minha sequência. Um exemplo aqui, ó, bem legal, é que se eu chegasse aqui e pegasse, por exemplo, uma sequência aqui desse tipo aqui, ó. Eu vou pegar uma sequência em que o primeiro termo, o A1, é igual a 3, o primeiro termo A1 é igual a 3, e o AN, ele é igual ao AN menos 1, mais, vou dizer assim, mais 4. Isso aqui a gente vai dizer, ó, esse símbolo aqui quer dizer para todo n maior ou igual a 2. Nós precisamos saber interpretar o que isso quer dizer. O que é essa maneira de expressar e simbólica quer dizer? Vê, primeiro, isso aqui ele está dizendo que o primeiro termo é 3, não é verdade? Então ele está dizendo aqui essa informação, que essa minha sequência ela já começa com 3. Aí agora você está dizendo aqui, ó, que cada termo, cada termo, é, a partir, a partir do segundo. Por que a partir do segundo? Porque você está dizendo que n é maior ou igual a 2. Isso aqui, esse símbolo quer dizer para todo, beleza? Qualquer que seja o n. Então, quer dizer que o primeiro termo é 2, é 3, e cada termo a partir do segundo, você é o anterior, é o anterior, é o anterior. Por que, Rui, é o anterior? Quem vem antes de AN é AN menos 1. Quem vem depois de AN é AN mais 1. É ou não? Quem vem antes de AN é AN menos 1. Então, um termo aqui, ó, ele é o anterior mais 4. É o anterior mais 4. Eita, que massa! O nome desse tipo de sequência é chamado de recorrência. Esse é um exemplo de recorrência. Já já a gente vai fazer outros exemplos de recorrência. Por que ela é uma recorrência? Porque para saber um termo você precisa recorrer aos anteriores. Então, olha, nós poderíamos interpretar melhor essa relação aqui, ó. Se eu fizesse n igual a 2, eu ia ter A2, estou substituindo aqui, ó. Olha onde é que a gente está substituindo. Vamos substituir esses índices aqui. Então eu teria A2 era igual a A1 mais 4. Se n fosse igual a 3, eu teria aqui A3 era igual a A2 mais 4. E assim sucessivamente. Ou seja, para saber um termo, nós pegamos o anterior e somamos 4. Rui, como vai ficar então essa nossa sequência? O primeiro termo é 3. Aí, para saber o termo seguinte, nós fazemos o quê? Somamos 4. 3 mais 4, 7. Aí agora, para saber o termo seguinte, nós somamos 4. Vai ser 4 mais 7 vai dar quanto? 11. Para saber o seguinte, somamos 4 também, que seria 15. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Então, esta é uma sequência que é um exemplo de recorrência, que a lei de formação dela aí vai dar sempre em função dos anteriores. Tá legal? Olha, como matemática é muito prática, vamos ver essa questão aqui para a gente saber qual é o oitavo termo. Ó. Se ele quer o oitavo termo, ele quer o A8, não é verdade? Eu estou interessado no oitavo termo, então eu quero o A8. Da sequência,
cuja lei de formação, olha a lei de formação aqui, gente, é 1, a n é igual a 1 mais n ao quadrado. Simples. Se eu quero o A8, eu quero 1 mais 8 ao quadrado, substituindo. O AN é 1 mais n ao quadrado. Então, o A8 aqui, ó, nós vamos ter 1 mais 64. Significa dizer que o A8 é igual a 65, que é o meu oitavo termo. Tá legal? Ele já deu aí o termo geral, não é verdade? Ele já deu aí o termo geral. Beleza? E a resposta encontra-se na alternativa E. Vê, agora eu vou estar interessado na lei de formação. É como se eu quisesse uma expressão aqui nesse caso para o meu AN. Nesse caso eu estou interessado numa expressão para o meu AN. Vamos olhar essa sequência aqui direitinho. Essa sequência começa com o 4, na verdade. Ela começa com o 4. E eu estou vendo que para passar para o termo seguinte, eu sempre somo quanto? 2. Para passar para o termo seguinte, eu sempre somo 2. É ou não? A gente poderia até escrever como uma recorrência daquele exemplo que a gente viu anteriormente. Mas veio, o meu AN, o meu A1 é 4. Eu vou dizer assim que o primeiro termo é 4. Então eu vou dizer que o meu AN começa com 4. E cada termo seguinte eu somo 2. Então vê só, olha para mim aqui direitinho. Eu vou pensar assim. Eu comecei com 4. Mas o segundo termo é esse 4 mais 1 vezes 2. Vê se não é. Vamos pensar aqui direitinho. Eu sei que o segundo termo vai ser 4 mais 2, vamos dizer assim. Aí o terceiro termo, eu vou pegar 4 e já vou somar 2 vezes 2. 2 pedacinhos de 2. Aí, Rui, o quarto termo vai ser 4 e já vai ter aí, ó, 3 pedacinhos de 2, não é verdade? E assim sucessivamente. O quinto termo, ele vai ser 4 mais 4 pedacinhos de 2. Aí o sexto termo vai ser 4 mais 5 pedacinhos de 2. Esse não é. Aqui está dando 6, aqui está dando 8, aqui está dando 10, aqui 12. Na verdade, aqui já dá 14. Então isso está correto. Nós precisamos perceber a regularidade. Ó. Quando é o segundo termo, você só tem 1 de 2. Quando é o terceiro termo, você tem 2 de 2. Quarto termo, 3 de 2. Quinto termo, 4 de 2. Sexto termo, 5 pedaços de 2. Então, qual é a conclusão, Rui, que nós chegamos? Que quando eu pego o enésimo termo, nós vamos ter aqui 4 mais n menos 1 vezes 2. N menos 1 de 2. Por quê? Porque você vê que quando aqui é n, aqui está sendo n menos 1. Então, é essa regularidade que nós precisamos perceber. Então, se eu escrevo que é 4 mais n menos 1 vezes 2, então a gente poderia até entender assim, que o primeiro é 4, e para passar, por exemplo, para um termo seguinte, eu avanço 2. Para cada termo que eu avanço, eu somo 2. Então, quando você quiser o décimo termo, você vai pegar o primeiro e somar 9 pedacinhos de 2. Então, eu vou dizer que a n, bora distribuir isso aqui, ó, pessoal.
isso vai ser 2n, é ou não? Menos 2. Eu vou ter que a n vai ser igual a quanto? 2 mais 2 vezes n. Essa é a expressão do meu termo geral, cuja resposta encontra-se na alternativa D. Mais adiante, nós iremos aprender outros recursos para a gente ter uma percepção melhor dessa forma de formação da sequência. Mas é importante aprender também dessa forma. Agora, vê só. Vê essas sequências aqui, que na realidade são leis, são fórmulas de recorrência. Aquelas que você precisa escrever sempre em função dos anteriores. E ele quer que você escreva os 6 termos iniciais. Então, vamos fazer? Olha o que é que a gente tem. Nessa primeira, o A1 é 5. Então, a gente vai ter que interpretar isso da seguinte forma, que o primeiro termo é 5, o primeiro termo é 5, e o que é que acontece? Cada termo, a partir do segundo, cada termo a partir do segundo, é o anterior, somado 2. Então, Rui, como é que seria essa sequência? Essa sequência seria o seguinte: o primeiro termo é 5. Aí o próximo eu somo 2, que vai dar quanto? 7. O próximo eu somo 2, que vai dar quanto? 9. O próximo eu somo 2, que vai dar 11. O próximo eu somo 2, que vai dar 13. O próximo eu somo 2, que vai dar 15. Então, olha, é assim. Ele quer que escreva apenas os 6 termos iniciais dessa sequência. E agora vamos para essa alternativa B. Nessa B eu estou vendo que o primeiro termo é 3. O primeiro termo é 3. Esse é o primeiro termo. E essa relação aqui, ó, o que é que a gente tem? Que a partir do segundo, cada termo, ele é o anterior, na verdade, é o anterior, mas aqui não é somado 2. Vê que aqui está multiplicado por 2. Multiplicado por 2. Então, como é que seria essa sequência? 3. Aí o próximo agora, ó, vai ser vezes 2, 6. O próximo agora, ó, vai ser vezes 2, 12. O próximo agora, vezes 2, 24. O próximo agora, vezes 2, 48. O próximo agora, vezes 2, 96. Então, observa aqui, ó, o quanto é importante que aqui era somado 2 e aqui era multiplicado 2. E agora, mais uma lei de recorrência, que é expressa em função dos anteriores aí, que diz o seguinte: que o primeiro termo é 2, começa com 2, então eu já sei que começa com 2. E ele está dizendo aqui o seguinte, que cada termo a partir do segundo é o anterior, é o quadrado do anterior. É o quadrado do anterior. Se cada termo a partir do segundo é o quadrado do anterior, o que é que nós vamos ter aqui? Eu vou pegar o anterior, no caso 2, e elevar ao quadrado. Se eu pego 2 e eleva ao quadrado, o que é que nós vamos ter ao elevar ao quadrado o 2? Vamos fazer 2 ao quadrado, bora lá? 4. E agora? 4 ao quadrado, 16. 16 ao quadrado dá 256. E agora a gente ficou aí com uma continha bem grande, né? Que é 256 ao quadrado. Isso vai dar 65.536. E aí vai, né? Porque ainda teria isso ao quadrado, que daria 4 milhões. Daria o valor aqui
muito alto, né? Se a gente fosse elevar isso ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui, quem não tem cão, calça com gato, 6, 5, 5, 3, 6 ao quadrado. Beleza? Poderia fazer, escrever aí dessa forma. Mas eu acho que elevando isso aí ao quadrado vai dar em torno de 4 milhões e alguma coisa. Tá legal? Então, essas são leis de recorrências, em que você pode escrever a sequência, cada termo a partir do segundo, em função do anterior. E para fechar esse nosso primeiro momento aí de sequências, tem uma sequência bem legal, que é a chamada sequência de Fibonacci, que é uma sequência que está muito presente na natureza, nos fenômenos do mercado financeiro, tudo isso, e que essa sequência é bem comum nas provas. Vamos escrever aqui essa sequência aqui de Fibonacci para ver como é que ela se comporta. Aquela sequência ali, ele está dizendo o seguinte, que o primeiro termo é igual a 1, o segundo termo também é igual a 1, e cada termo, a partir do terceiro, ele é a soma dos dois outros anteriores. Cada termo a partir do terceiro, ele é a soma dos dois outros anteriores. Isso aqui para n, para todo n, maior que 2, ou seja, para n igual a 3 e assim sucessivamente. Por exemplo, se ele for igual a 3 vai ser A2 mais A1. Se ele for igual a 4 é A3 mais A2. A5 vai ser A4 mais A3. E assim sucessivamente. Então, vê que aqui cada termo ele é a soma dos termos anteriores. Cada termo é a soma dos dois termos anteriores. Então a gente vai na sequência de Fibonacci. Vamos lá. Primeiro termo é 1. Segundo termo também é 1. Aí qual é o terceiro termo? Ele é a soma desses dois. 1 mais 1, 2. Rui, e o quarto termo? É a soma dos dois anteriores, que no caso vai ser 3. Ele quer o oitavo termo da sequência de Fibonacci. Aí eu vou aqui, ó, chegar aqui e encontrar aqui 5. Aí o próximo seria 8, que no caso é o sexto termo aí. E agora, 5 mais 8 vai dar quanto? 13. E agora, 8 mais 13 vai dar quanto? 21. E assim sucessivamente. Então, observa aí que cada termo ele é a soma dos dois anteriores. Como é que ele falou isso? Ele falou isso aqui, ó, nessa lei de formação, não é verdade? Que foi expresso porque o AN-1 e o AN-2 são os termos que são logo aí na sequência, né, anteriores ao AN. Então, é isso que a gente tem que perceber isso aí. Então, sequência é isso, né? Aquela relação de valores ordenados, em que você tem o primeiro termo é o A1, o segundo termo é o A2, o terceiro termo é o A3, e assim sucessivamente, até o enésimo termo, que é o AN. O anterior ao AN é o AN-1, o anterior ao AN-1 é o AN-2, e assim sucessivamente. Mas se liga na lei de formação, em que você sabe como vai se formar essa sequência, na verdade. No caso, nessa sequência de Fibonacci aqui, ó, o oitavo termo, né, que ele estava interessado é 21. E a resposta encontra-se na alternativa C.